Boa noite a todos. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhora secretária, efetue a verificação de quórum. Todos presentes, excelentíssimo senhor presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 28, de 5 de outubro de 2020. Quero aqui dar as boas-vindas ao vereador Simeone, que estará por um mês nessa casa aqui, substituindo o vereador Thomas. Seja bem-vindo, então. Está em discussão a ata número 27 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. A ata número 27 de 2020 é aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhora secretária, a pauta da sessão. Ofício número 313 de 2020. Encaminhamento do decreto executivo número 6.652 de 2020. Ofício número 304 de 2020. Encaminhamento de decreto executivo número 6.702 de 2020. Ofício número 305 de 2020. Encaminhamento de decreto executivo número 6.708 de 2020. Ofício número 209 de 2020. Crédito de recursos financeiros. Orçamento Geral da União. Ofício número 06 de 2020. Agradecimento, Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa. Ofício número 21 de 2020. Prestação de contas a CALV, agosto de 2020. Matéria com entrada na casa. Proposições número 51 a 61 de 2020. Projetos de lei legislativo número 31 a 34 de 2020. Senhora secretária, proceda à leitura da correspondência recebida. Ofício número 313 de 2020. Senhor Presidente, através da presente, encaminhamos a Vossa Excelência o Decreto Executivo número 6.652, que abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020 para a respectiva homologação. O valor do crédito para ação orçamentária 2030, Programa Atendimento Especializado às Famílias, PAEF, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Longevidade, dispõe sobre o repasse de recursos extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19. Quanto ao valor do crédito na ação orçamentária 2000, enfrentamento da emergência de saúde decorrente do Covid-19, na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude, se refere às despesas necessárias para a manutenção e desenvolvimento do ensino relacionadas com a adaptação às novas instruções sanitárias para o enfrentamento da pandemia. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Valdemar de Carli, prefeito. Ofício número 304 de 2020. Senhor Presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência o Decreto Executivo número 6.702 de 2020, que abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020 para a respectiva homologação. O crédito se refere à aquisição de equipamentos e material permanente que serão necessários para o retorno das atividades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e para a adequação às instruções sanitárias para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, prefeito.
Ofício número 305 de 2020. Senhor Presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência o Decreto Executivo número 6.708 de 2020, que abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020 para a respectiva homologação. O crédito se refere ao Auxílio Emergencial Cultural, Lei 14.017 de 2020, conhecida como a Lei Aldir Blanc. O recurso é destinado a ações emergenciais destinadas ao setor cultural, a serem adotadas durante o estado de calamidade pública causado pela epidemia do coronavírus, Covid-19, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. Trata-se, assim, de uma resposta aos efeitos da epidemia do coronavírus, ainda que voltada ao setor cultural, dando as consequências para esse segmento da economia, em especial decorrente das medidas de distanciamento social. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, Prefeito. Ofício número 209 de 2020. Assunto: Crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre o bloqueio em 23 de março de 2020, no valor de R$ 46.797,35, na conta vinculada ao contrato de repasse, Operação 103.767865, firmado com o município de Veranópolis, assinado em 29 de 12 de 2017, no âmbito do Programa Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objeto reforma do Parque Municipal de Eventos, Prefeito Nadir Mário Peregrino Perufo, no município de Veranópolis. Respeitosamente, Roberto Trave, auxiliar operacional, e Valéria Gazola Aueller, coordenadora da filial. Ofício número 06 de 2020. Vereador Denir Gedos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentando respeitosamente Vossa Senhoria, é que viemos, através deste, agradecer o aceito e o empenho, a fim de que as câmaras de vereadores usassem reforços em prol do protesto junto ao Governo do Estado e à Secretaria Estadual de Logística e Transportes para a realização de melhorias na ERS 446. Como é de conhecimento notório, nossos esforços surtiram efeito e as obras de restauro e implantação de melhorias na rodovia foram iniciadas. Todos sabemos que ainda há muito o que fazer até a sua conclusão. Porém, o pronto atendimento da nossa demanda demonstra o quão forte podemos ser quando juntos em prol de um objetivo. Sendo assim, o que havia no momento, renovamos nossos votos de estima e consideração e firmamos a presente. Respeitosamente, Denir Gedós, que é o vereador do município de Carlos Barbosa. Ofício número 21 de 2020. Prestação de contas. Encaminhamos a Vossa Excelência a prestação de contas da parcela 06/10 da ACALVE e relatório de execução financeira do termo de fomento, Associação dos Acadêmicos e Universidades de Veranópolis, Avenida Júlio de Castilhos, 682, referente ao termo de fomento número 012 de 2020, no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. A entidade encaminha em anexo os documentos necessários para a comprovação da prestação de contas referente ao período de 1º de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020. Esta administração fica à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que se tornem necessários. Aproveito a oportunidade para apresentar-lhes protesto de estima, consideração e apreço. Felipe Carini Moroso, presidente. Espaço para as explicações pessoais.
Espaço para a comunicação de líder. Senhora secretária, alguma liderança inscrita junto à mesa diretora? Não, excelentíssimo senhor presidente. Receba a matéria em regime normal e encaminho às seguintes comissões. Proposições números 51, 52, 53, 54 e 56, Comissão de Constituição e Justiça. Proposições números 55, 57, 58, 59, 60 e 61, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Projetos de Lei Legislativo número 31, 32 e 33, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei Legislativo número 34, Comissão de Constituição e Justiça. Grande expediente. Senhora secretária, proceda à leitura da matéria em pauta. Indicação número 49, de 24 de setembro de 2020. Autor: vereador Cristiano Valduga Dalpai. Ementa: solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de criar o Programa de Incentivo de Descontos denominado IPTU Verde Veranópolis, no âmbito do município. Parecer pela aprovação. Justificativa: várias cidades, principalmente do estado de Santa Catarina, estão adaptando sua legislação para esse incentivo de benefício tributário, que consiste na redução em percentuais a serem analisados do IPTU aos proprietários de imóveis residenciais que adotarem as seguintes medidas. Essas que eu vou ler serão sugestões: sistema de captação da água da chuva, sistema de reuso de água, sistema de aquecimento hidráulico solar, construção em material sustentável, geração de energia elétrica renovável, telhado verde, instalação de lixeira separada conforme normas para a coleta do lixo, disposição e manutenção de áreas verdes permeáveis e limpeza de fossa séptica e filtro do ano civil. No caso específico desta indicação, fica como sugestão que o desconto sugerido não seja cumulativo por itens. Caberá ao Poder Executivo regulamentar a forma e o percentual do desconto previsto. As inovações tecnológicas aliadas e consequentes melhoria na qualidade de vida dos munícipes e a grande dependência das condições climáticas nos fizeram refletir sobre esse tema e apresentar essa sugestão, que está amparada, inclusive, em nosso plano diretor, que tem como um dos seus princípios o desenvolvimento sustentável. Após análise da referida indicação, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a proposição número 049. Com a palavra o vereador João Guilherme Mazeto. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Cumprimento o vereador Clóvis e dou boas-vindas a ele. Saúdo também a quem vai nos acompanhar logo em seguida através das redes sociais. Senhor presidente, gostaria de, o autor não está, mas deixar registrados os parabéns a ele pela indicação e também sugerir a esta casa que, caso o Executivo não acolha essa indicação e não altere o Código Tributário, que esta casa também possa proceder a essa alteração depois futuramente, para que o município seja contemplado com uma ação tão importante como essa do IPTU Verde. Essa casa tem legitimidade para legislar sobre a matéria, então, caso o Executivo não acolha, depois nós podemos sentar e fazer um projeto de lei entre os 9 vereadores para alterar essa questão aí. Acho que é muito importante e nós precisamos pensar em cidades sustentáveis e no crescimento dessas cidades. Então, acho que Veranópolis também tem muito a ganhar quanto a isso. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Jucimar Antônio Melo. Senhor presidente, caros colegas, também gostaria de usar a palavra para parabenizar o nosso colega vereador Cristiano, que hoje já não está mais presente. Ele, como eu já havia falado nas sessões passadas, né, ele trouxe algumas ideias importantes que não podem passar simplesmente pela nossa casa, serem votadas e depois engavetadas. A realidade do mundo sustentável, ela já vem sendo implantada em muitas cidades, desde a questão da sustentabilidade, das cidades inteligentes,
E o IPTU verde é uma boa iniciativa, claro. Eu acho que tudo também tem que trabalhar no lado de uma bela campanha, né, para que as famílias do nosso município comecem a adotar a filosofia de se trabalhar uma cidade mais limpa, uma cidade onde se utilizam os recursos naturais que estão à nossa disposição para poder gerar as energias limpas. O colega Cristiano já não está mais hoje, eu gostaria de pedir o endosso, então eu peço o endosso ao presidente, se ele puder me conceder. Eu também iria um pouco mais longe e diria o seguinte, que talvez nesse pacote de ideias, né, a gente pensasse em alguma medida para dar algum tipo de desconto, incentivo, para que as pessoas possam manter os seus terrenos limpos. Eu acredito que nesse apanhado de possibilidades, quem sabe também a gente pudesse pensar em dar um pequeno desconto para todos os proprietários de terreno que mantêm esse terreno limpo durante o ano. Porque nós já temos no Código de Posturas, né, a obrigatoriedade, né, de se manter os terrenos limpos, asseados, porém não está surtindo efeito, né, pessoal? A gente vê inúmeros terrenos no nosso município, até alguns próximos, né, da área central, fica assim um aspecto feio, né? E eu acho que se a gente criasse também essa mentalidade, um pequeno descontinho, como o colega Cristiano falou, né? Desconto de 2%, 3%, 5%, 1%, 0,5%, alguma coisa que acabe, né, instigando as pessoas a fazerem a sua parte. E o município, eu acho que ao invés de perder, ele acaba perdendo um pouco financeiramente, mas ganha em outros aspectos. É uma coisa para a gente pensar, né, pessoal? Eu acho que tem que ser pensado, o nosso município tem que pensar alternativas para fazer com que as pessoas cuidem dos seus terrenos, né, cortem, né, a erva de tempos em tempos. Isso vai dar, com certeza, assim, um aspecto melhor para a cidade como um todo. Obrigado. Endosso aceito, então, vereadores, ambos. Sim, obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 49. Indicação número 49, 2020, é aprovada por unanimidade. Indicação número 50, de 24 de setembro de 2020. Autores: vereadores Luiz Carlos Comioto, Mara Garibe Gusso, Aristeu André Caron, Danilo Balutin, Cristiano Dalpai, Jucimar Merlo, João Guilherme Mazeto, Alcides Rigo e Rodrigo Costa. Emenda. Nos termos do artigo 186 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, propomos ao plenário moção de apoio aos estabelecimentos e organizadores de eventos no município de Veranópolis. Parecer pela aprovação. Justificativa. Viemos, através dessa moção, trazer nosso total apoio a todos os estabelecimentos e organizadores de evento do município de Veranópolis. Pedimos que o governador do estado se sensibilize com esta classe de trabalhadores e autorize a realização de eventos sociais, como casamentos, formaturas, festas de aniversários e similares, quando a macro-região de saúde Serra estiver classificada como bandeira amarela ou laranja, seguindo todas as regras de ocupação, aferição da temperatura em todos os frequentadores, uso obrigatório de máscaras, adotar sistema de ventilação com renovação contínua de ar, dentre outros, proibição de pista de dança, podendo ser mantido DJ ou acústico para animação. Diante do exposto, após aprovação no plenário, requeremos que seja encaminhada a presente moção de apoio à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Após análise da referida moção de apoio, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a moção de apoio número 050. Com a palavra a vereadora Mara Garibe Gusso. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite ao público que está nos acompanhando.
Quero deixar as boas-vindas ao nosso colega Clóvis, seja bem-vindo, um bom mês para todos nós. Então, com essa moção de apoio, que foi indicada por mim e aceita por todos os vereadores da casa, nós podemos ver que no decorrer de todos esses meses, o impacto provocado pela Covid-19 ficou muito evidente, observando a inexistência de todos os eventos, né? Com essa moção, nós buscamos, junto ao poder público, minimizar os impactos nesse setor e atuar conjuntamente com todas as entidades de apoio no setor de negócios e eventos. Eu acredito que trabalhando junto é possível elaborar projetos e práticas certas, com as políticas certas para o desenvolvimento do setor e a recuperação da economia. Eu vejo isso como uma necessidade muito grande. E nós temos aqui um colega que é músico, que pode comprovar toda essa necessidade, né, Jussi, nosso vereador Jussi, que estão passando todos esse pessoal dos eventos, enfim, de todas essas festividades que nós tínhamos. Então, essa moção de apoio vem pedir, né, se juntar ao governo estadual, para que ele possibilite amenizar um pouco essa situação e podermos voltar, então, a ter os nossos eventos dentro das regras que consiste, então, toda a pandemia. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Josimar Antônio Melo. Senhor presidente, caros colegas, eu gostaria de dizer à vereadora Mara que foi uma bela iniciativa. Eu queria contar para vocês, olha, o último baile oficial que nós tocamos foi um baile de rodeio, foi em torno do dia 15 de março. Depois disso nós não tocamos mais. O nosso grupo, em especial, ele é formado por pessoas que têm atividades laborativas regulares. Mas nesse meio nós conhecemos muitas pessoas e empresas que vivem dos eventos, das atividades. Nós conhecemos profissionais técnicos de som aqui da região, montadores de som, que há uns tempos atrás estavam passando necessidades, estavam passando fome, praticamente. Foi feito um movimento em Nova Prata com os músicos da região e nós fizemos o recolhimento de quase 2 toneladas de alimentos, né, naquele momento, e esses alimentos eles serviram para dar um alento para essas famílias. Mas ficou muito claro que todo profissional que não tinha uma segunda atividade, assim, passou por dificuldades que nós não imaginaríamos ter que passar nos dias de hoje, né? A Lei Aldir Blanc, que foi lida na hora dos recados e correspondências, ela vai vir agora, está chegando, para amenizar, vai permitir que entidades, grupos possam fazer uma atividade, vão ser remunerados por isso. Ela está chegando num momento, eu acho que se pudesse deveria ter chegado mais cedo, porque na hora do auge mesmo o pessoal estava precisando, mas mesmo assim eu acho que ela vai servir também um pouquinho para dar um alento à classe, principalmente não falando tão diretamente às casas de espetáculos, mas sim aos músicos, aos seres humanos, às pessoas que trabalham nessas funções que eu falei primeiro, né, e que estão precisando justamente, vão ser os primeiros a parar, e eu não tenho dúvida que vão ser os últimos a voltar. Porque como esse tipo de atividade com certeza não é de primeira necessidade, eu acredito que vão ser as últimas categorias a voltar, né? E a gente ainda não tem nem perspectivas, nem previsões. Acho interessante essas iniciativas que estão sendo feitas em outras cidades, que é shows através do drive-in, né? Nós temos espaço físico aqui em Veranópolis para fazer isso, até já tem um show agendado, eu sei,
né? Então são certas iniciativas que elas vão servir de paliativo, né, para tentar remediar um pouquinho essa situação que, infelizmente, né, ela pegou muito essa categoria, assim, pegou muito em cheio na categoria, né? E quem não tinha uma segunda atividade passou por muitas dificuldades. Com a palavra, a vereadora Amara Garibigusso. Senhor presidente e o vereador Jucimar, eu sei que nós tivemos aqui um movimento grande com os organizadores do evento que entraram com pedido no Poder Executivo. Tá? Infelizmente, o Poder Executivo não tem o que fazer no momento, porque as leis são estaduais. Então, eles fizeram também uma reserva de horário, um agendamento de horário com o Poder Judiciário, tá? Que também, eu acredito que não vai mudar muita coisa, né? Então, a nós, eu vejo que a única maneira que nós podemos ajudar, no momento, enquanto Câmara de Vereadores, seria essa. Quanto à lei, agora vai começar a terceira e a quarta etapa da lei Aldir Blanc. E o recurso que veio é um recurso, é muito complicado para fazer tudo isso. Claro, é isso aí. As casas têm que fazer, as entidades, elas têm que fazer uma live, elas têm que, ou qualquer atividade, elas têm que pagar a atividade e sobra o que sobra para as entidades, né? Isso também, claro, vem acomodar algumas situações. Mas eu acredito que se a gente se juntar, como nós fizemos aqui, nós podemos ter uma força legislativa que vai favorecer alguma coisa, que vai avaliar alguma coisa na questão, na esfera estadual. Muito obrigada. Isso aí. Com a palavra, o vereador João Guilherme Mazeto. Senhor presidente, demais colegas, a título de contribuição, há uma incoerência do governador do estado no momento em que ele libera 4 eventos do grande porte no nosso estado, a Feira Internacional do Turismo em Gramado, o Natal Luz e mais 2 outros eventos de grande porte, e não permite que eventos pequenos sejam realizados. Então, essa incoerência do Estado tem que ser sanada. Eu acho que no momento que nós fizemos uma moção de apoio desta maneira aqui, nós estamos demonstrando a insatisfação das nossas pessoas também, que muitos profissionais estão sendo prejudicados. Então, o Estado ou ele faz para todos ou não faz para ninguém. Eu acho que essa é a opinião, né? Então, essa incoerência precisa ser sanada, porque uma vez que eventos de grande porte, o Natal Luz de Gramado envolve milhares de pessoas, então acho que os eventos pequenos também podem ser realizados atendendo todos os protocolos de segurança exigidos. Eu acho que um passo muito importante, parabéns a Mara pela iniciativa, e acho que tomara que dê certo lá na Assembleia e os nossos pares possam fazer alguma coisa por nós, intermediar junto ao governo do Estado. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Clóvis Simeone. Boa noite a todos, senhor presidente e demais pessoas que compõem a mesa, caros colegas, independente de sigla e partido, sempre juntos para a nossa cidade crescer, não é? Parabenizar a Mara, gostaria de me juntar a vocês nesse momento porque a gente é cobrado, eu também sou cobrado, tem gente que vive disso, né? Infelizmente estão aí apertando até a última fivela, cara, então assim, dentro das conformidades, claro que tem que achar uma solução para esse povo, né? Eles precisam voltar a trabalhar. Então, assim, eu quero deixar aqui um abraço a vocês, né? Esses 30 dias que a gente vai ficar junto novamente, desejar a todos, desde agora também, quem está concorrendo novamente, uma boa campanha, uma campanha limpa, não é? Que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação a moção de apoio. Moção de apoio número 50 de 2020, aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo número 30, de 21 de setembro de 2020. Vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa. Altera o artigo 319, parágrafo 4º da Lei Municipal número 7.100. Código Tributário Municipal. Parecer pela aprovação. Justificativa. O presente projeto de lei legislativo tem por objetivo modificar o artigo 319 da Lei nº 7.100, tendo em vista que a redação atualmente vigente prejudica demasiadamente o contribuinte,
pois somente poderá contrapor a avaliação do município através de um laudo técnico, que elenca exigências difíceis de buscar em profissionais técnicos que trabalham no município. Ademais, nada impede que a avaliação de contraposição do contribuinte continue sendo feita pelo método anterior. Porém, a alteração auxilia o contribuinte menos favorecido a poder apresentar um laudo técnico com exigências menores, que poderá ou não ser acatada pelo município, caso tenha fundamento. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Eu passo a presidência ao meu vice e solicito o uso da palavra. Recebo a presidência e passo a palavra ao excelentíssimo senhor Luiz Carlos Comioto. Bom, todos os vereadores já sabem, nós conversamos, então só para deixar claro, a ideia é para poder, com que o contribuinte, no momento em que seja feita uma avaliação do imóvel e que ele não concorde, que ele possa contestar. Mas não é que ele não precisa contratar nenhum técnico, em si um corretor de imóveis. Então, ele tendo aí uma ou duas avaliações no corretor de imóveis, ele pode contrapor, discutindo o valor venal o qual o fisco do município tem atribuído. Isso não quer dizer que será acatado, né? Porque a decisão é sempre do executivo. Então, só uma maneira para o contribuinte não se sentir lesado, né? De dizer, eu fico de mãos atadas, não posso fazer nada. Então, assim, volta a facilitar algumas divergências que podem acontecer. Como eu usei o exemplo, às vezes de um terreno na mesma rua, um terreno plano, com frente solar norte, ele tem um valor. Pode ser que alguns metros à frente, pela nossa topografia, nós tenhamos um terreno bem acidentado, tanto para cima da rua quanto para baixo, e que o valor venal dele não seja usado a mesma tabela do que eu usei de exemplo primeiro. Então, são pequenos aspectos que nós podemos ajustar para que nenhum contribuinte fique se sentindo prejudicado. Então, era isso aí. Devolvo a presidência ao excelentíssimo senhor vereador Luiz Carlos Comioto. Receba a presidência. Não havendo mais discussões, está em votação o projeto de lei legislativo número 30. Projeto de lei legislativo número 30, aprovado por unanimidade. Espaço para explicações pessoais. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Enquanto isso, se alguém tiver algum recado, algum convite, algum lembrete, pode se manifestar. Bom, pessoal,